Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer um bolo aí de 3 andares e falar um pouquinho de estrutura aí para bolos em andares, tá bom? E aí eu tô mostrando aqueles caninhos que eu ensino a fazer, que tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esses caninhos que eu utilizo para estruturação do bolo de baixo, né? No caso, o que vai suportar o peso do bolo de cima, tá? No caso aí, tô mostrando esse isoporzinho é do topperzinho, perdão, do andaime para bolos de andares, que eu ensino também aqui no canal, então vai lá para você ver. E aí eu vou simplesmente colocar sobre o bolo. Vocês podem perceber que eu coloco o caninho quando o bolo está na forma e não fora dela. Porque o que acontece? Quando você empurra, automaticamente você empurra um pouquinho para fora essa massa, o recheio. Então quando ele tá na forma, ele não mexe, né? Tá perfeitinho ali, não atrapalha. Coloquei o isoporzinho só para testar mesmo se estava ok, para dar aquela pressionada, que é importante. E vamos começar aí a decoração, né? Tô interrompendo o vídeo aqui rapidinho, mas é para pedir para você deixar o seu like, não deixar de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Então vai lá, clica no botãozinho do like, deixa esse like aí para nós, tá bom? Começando aí sempre, né, com a nossa famosinha pré-camada, que é muito importante, tá, gente, em qualquer bolo. Bolos de andares, bolos normais, todos têm que ter pré-camada. Não repara a minha carinha aí, né, porque a gente sempre faz carinha feia na hora que tá decorando o bolo. É a concentração que tem que ser muito grande, né? Nunca consigo fazer uma carinha bonitinha quando decorando o bolo. Reparem não, agora vocês vão reparar, né? Então a pré-camada é muito importante para que a gente venha tampar todos os buraquinhos desse bolo. Falo em todos os vídeos, mas é algo que é extremamente importante. Esse bolo é um bolo de 3 andares. Vou falar a respeito do terceiro andar daqui um pouquinho para frente. E esse bolo é um bolo com rosa muito forte, né? Um rosa muito corante. Então o que a gente faz? Aquela pré-camada normal com uma cor mais clara. E depois a gente vem com a camadinha, né? Sobrepor, né? Uma cor sobre a outra. Então, ou seja, eu vou fazer com um rosinha bem clarinho, vocês podem perceber, e depois eu vou acrescentar um rosa mais escuro. E eu vou explicar como vocês vão fazer isso, vou ensinar aí como você faz em 3 andares para que você tenha uma cor igual nos 3 andares, a não ser que você, propositalmente, você esteja fazendo um outro andar diferente a cor. Mas quando você quer o bolo todo de uma cor só, é uma ideia muito legal, uma dica muito legal que eu vou dar para vocês, então assista aí que vai chegar o pedacinho que eu vou explicar a respeito, tá? Simplesmente eu vou agora alisar esse bolo, né? Porque esse bolo vai ser liso. Eu primeiro começo com a parte de cima, como eu sempre digo, é importante começar primeiro com a parte de cima, tá? Eu aí não deixei que como a gente coloca o caninho primeiro, então, ou seja, eu gosto de fazer dessa forma do que cortar ele depois, até mesmo porque os caninhos são difíceis de cortar, mas eu acho mais fácil fazer dessa forma, que aí eu consigo deixar ele planinho, né? O bolo encostar exatamente em cima desse caninho. E aí nós vamos alisar. Espátula, gente, aí eu dou uma ajeitadinha na minha boleira, porque a minha mesa não está me ajudando. A minha mesa está com um pouquinho cambetinha, então eu tenho que dar uma ajeitadinha nela, né? Então eu já dei uma alisadinha, vou completando com o chantilly, né? Completando os buraquinhos que a gente não consegue alisar de primeira. Então a gente vai aí completando. E primeiro, vocês vão perceber nesse vídeo que eu vou primeiro fazer todos os 3 andares, né? Com a cor clarinha, primeiro. Depois eu vou tingir eles, né? Com a cor mais escura no final, né? Ou seja, primeiro eu faço a camada principal desse bolo aí, de todos os bolos, de todos os 3 andares, né? Vou alisando, deixo reservado na geladeira, faço o primeiro andar, o segundo, o terceiro, deixo reservado na geladeira, depois eu venho com a cor original aí que ele vai ficar, tá? Por que eu falo que essa técnica é legal? Porque é uma técnica na qual nós utilizamos uma camadinha bem fininha do chantilly com a cor mais escura, porque, gente, eu tive que acrescentar muito corante para que ficasse, né, na cor que eu quero. Mostrando aí para vocês o andaime que eu ensino aqui no canal, um vídeo maravilhoso que salvou a minha vida aí na confeitaria, que foi, né, o andaime de andar para bolos de andares, algo simples e barato. Então aí eu ensino a fazer, tem vídeos ensinando melhor aí a utilizar, mas simplesmente agora eu vou colocar, onde eu coloquei o segundo andar, coloquei o isopor e vou, né, colocar aí o andaime, no caso aí o suportezinho para segurar o bolo. É muito simples, gente, eu falo que essa invenção, quem inventou foi uma pessoa abençoada, porque, sinceramente, facilitou a nossa vida
barateou o nosso custo aí, porque andaimes aí são muito caros, né? Os andaimes que eu vejo o pessoal vendendo muito caro, então foi top de linha. Então assista o vídeo depois que você assistir esse, assiste esse vídeo aí que eu ensino a fazer esse andaime para estrutura de bolos de andar, que é maravilhoso e baratinho, né? Então aí o segundo andar, a mesma coisa, algo muito importante no segundo andar. Como tem um isopor debaixo do bolo, eu preciso tampar todo o buraquinho entre o isopor e o bolo, não pode ter nada, gente. Tem que passar aquela pré-camada muito bem passada, onde você não vê mais nenhum tipo de buraquinho para evitar as bolhas, tá? Porque senão vai ficar feio. Então o ideal é que você tampe todinho, ou seja, vocês podem ver aí que agora o isopor nem parece que tem isopor nesse bolo, né? Então é preciso que você tampe direitinho com primeiro a pré-camada, depois você vem com a camada um pouco mais, essa mais grossa, né? A camada principal. Então aí, esse é o segundo andar, tá? Eu vou alisar também, né? Deixar ele lisinho. Como vocês podem perceber, também tá na cor clara, que depois eu vou fazer uma cor mais escura. Lembrando que, para você espatular, para você tirar a quina do seu bolo, como eu estou fazendo aí, eu utilizo a própria espátula para tirar o excesso, para não ficar ali passando toda hora ali no bolzinho onde está o chantilly. É mais rápido, né? Facilita a nossa vida. Então aí, concluí. E agora vem o terceiro andar. O terceiro andar é falso. Por que eu falo que o terceiro andar é falso? Coloquei uma camadinha, um isoporzinho ali embaixo mesmo, só para aumentar ali a área onde eu vou passar o chantilly. Meu isopor eu cortei, essas manchinhas pretas aí é só porque acabou queimando um pouquinho o isopor quando eu fui cortar, mas como a gente passa o plástico filme, então não tem problema nenhum, não tem contato com o chantilly. Se o cliente quiser consumir o chantilly também, pode consumir. Então a gente vai agora, como ele é muito levinho, enjoado de espatular ele, então eu vou meio que colar ele na bandeja e vou passando, gente. Vou passando o chantilly nele. Eu preciso deixar ele também, toda a superfície coberta com a pré-camada. Você vê que eu faço pré-camada em todos, tanto o bolo verdadeiro quanto falso, tá? Isso é importante. E para espatular esse bolo aí um pouquinho enjoadinho, como eu falei, porque ele é levinho, né? Mas a gente vai devagarzinho e chega lá. Por que eu tô fazendo um bolo terceiro andar falso? Porque, gente, pelo menos onde eu moro, a região, o asfalto aqui é muito ruim. Então, pra gente estar transportando esse bolo de 3 andares, eu não aconselho todo verdadeiro. Porque o risco de uma queda é muito grande, né? As pessoas elas vão dizer, ah, não, mas eu tomo cuidado. A verdade é que quem trabalha com bolo sabe a dificuldade. Ah, dica importantíssima aí. O bolo, por estar levinho, o bolo começou a girar, a escorrer na bandeja. Então, colei umas fitas durex aí pra segurar ele, ficou top de linha, tá? Diquinha boa aí, hein? Então, gente, por que o terceiro andar não é verdadeiro? Por causa disso, porque o transporte vai ser muito difícil. Então, para facilitar o meu cliente, eu explico que a partir de 3 andares a gente só faz falso. A gente não faz verdadeiro, porque ele é mais leve, não vai atrapalhar tanto o transporte, porque bolo de andares não é fácil de transportar. Então, assim, quem tem costume aí? Aí, ó, o que eu ia dizer pra vocês? Essa é a cor principal. Então, o que eu fiz para atingir os 3 andares, né, com a mesma cor? Eu fiz bastante chantilly de uma cor só, tá vendo? Porque agora todos os 3 bolos vão ter a mesma quantidade, a mesma cor, né? Porque eu tingi bastante chantilly. Esse chantilly que eu vou tingir aí, gente, é um chantilly mais mole. Então, ele precisa ser mais mole, porque senão ele vai atrapalhar o chantilly de baixo. Então, ele precisa estar molinho. Vocês vão perceber eu passando aí, é bem molinho, tá? Porque eu preciso cobrir toda a superfície do bolo. Ah, Lidiane, mas aí fica mais chantilly? Gente, a camadinha é bem fininha que vai. A gente vai ainda alisar aí, então a camada é bem fina. Mas é melhor sim, porque aí você não tem risco do bolo ter cores diferentes, né? Os tons diferentes, porque é impossível você tingir pouquinhos de chantilly, vamos colocar aí 3 vezes o chantilly, da mesma cor, exatamente da mesma cor. Então eu fiz isso uma vez só, a quantidade para os 3 bolos, né? Fiz uma quantidade boa para os 3 bolos. Vocês podem perceber que é uma camadinha fininha, então o bolo vai ficar com a mesma cor, os 3 andares. Eu acho perfeita essa cor, essa técnica serve para você fazer também bolos escuros, bolos preto, vermelho. É uma técnica muito legal também, porque aí você evita a questão do amargar, né? E aí, nesse caso, foi para que eu tivesse a cor idêntica dos 3 andares, tá? Que eu tava falando sobre o terceiro andar, então, ou seja, o transporte é algo muito difícil. O transporte com um bolo muito alto é difícil. O carro tem que ser com o teto mais alto, tem carros com o teto um pouco mais baixo, então isso também interfere. Então é importante que você tenha essa consciência, né? E que você passe isso para o seu cliente. O cliente aceitou, ótimo. Não aceitou, aí infelizmente eu não faço 3 andares verdadeiros, é só falso, tá? Faço com isopor mesmo. Aí, se o cliente quiser, é nessas condições, né? Porque depois que cai, eles vêm, né? Olha, Diane, caiu, não ficou bom, bem estruturado, o que eu faço agora? Então, eu prefiro fazer dessa forma, acho mais seguro, até mesmo para o cliente e para nós também nos resguardarmos, né?
Então, esse segundo andar também, como eu falei, estou fazendo a mesma cor. Gente, é perfeita essa técnica. Eu gosto muito porque eu vou evitar problemas. A não ser que eu falei para vocês. Um andar vai ser de uma cor, o outro vai ser de outra, um tom. Tudo bem, se essa é a sua intenção, ok. Mas se não é, que no caso esse bolo aí não era, a cliente queria todo rosa, mesma cor, então eu não tive outra opção a fazer dessa forma, tá? Então eu digo pro meu cliente, vai ter um pouquinho mais de chantilly devido a isso e essa mudança de cor aí do chantilly de um para outro. Então eu preciso dizer isso para ela, tá? Mas é seguro fazer bolos de 3 andares sendo 2 verdadeiros e um falso? É seguro, porque o terceiro andar, por ser levinho, ele não vai interferir nos outros andares e dá uma segurança maior ali, porque não tem aquele peso dos 3 andares. Agora, claro, gente, tem gente que gosta de fazer, tem gente que faz, ok. Eu não gosto, eu não faço, né? Então, cada um vai escolher conforme a sua vontade, tá? Outra técnica legal aí é o garfo, né? O garfo, a gente fazer uma técnica diferente, um grafiato aí, não sei se é assim que fala, mas eu acho que é tipo um grafiato, então, eu acho muito bonito. Então, fez uma vez, limpa o garfo, tá? Você não pode deixar ele sujo, senão ele vai arrastar aí mais uns pedacinhos de chantilly e vai ficar feia a decoração. Então, toda vez que você fizer, você limpa, tá? E como eu disse pra vocês, então, assim, você escolhe o que você prefere fazer. Eu optei em não trabalhar com bolos acima de 3 andares verdadeiro. E uma que, além de ficar muito pesado, fica um bolo extremamente complicado a questão do tamanho, porque você tem que ter coerência com os tamanhos que você faz, com o bolo que você faz. Você precisa ter coerência ali nos tamanhos do bolo, né? Então você precisa ter forma para isso. Então você vai optar o que é melhor para você. Eu, na minha ideia que a gente não faz, a gente prefere não fazer. Vocês podem ver que o bolinho de isopor nem parece ser de isopor, né? E como eu disse pra vocês, como ele é coberto com plástico filme, então o cliente pode consumir o chantilly se quiser. Pode, sempre a criançada quiser brincar, quiser pegar, lamber, tirar, né, com o dedo, fica à vontade, pode consumir, porque o isopor está coberto, tá? E nem parece, né, gente? É verdade que nem parece. E aí está, né, o grande momento, o momento que todo mundo teme. Eu também temo, não pensem que não, porque eu também temo. Mas a gente tem uma certa segurança pela prática e também pelas ferramentas. Igual eu tenho aí o meu andaime. Eu preciso comprar um pega-balão um pouco mais grosso para me ajudar aqui. Aconselho a vocês, quando o bolo for um pouco mais pesadinho, que vocês usem pega-balão um pouco mais duro, né, mais grossinho, que facilita. E aí vai o meu de isopor. O de isopor, gente, não precisa aí eu finquei simplesmente um palitinho em cima só para ajudar a erguer ele, tá? Esse palitinho eu vou sair, depois eu vou enroscando ele, ó, e ele vai sair, tá bom? Então é bem de boa, tá joia? Então, basicamente é isso. Acho que ficou lindo esse bolo, né? Vocês vão vendo aí o resultado final. E outra coisa legal aí, dica legal, que é, se você não tem folhas de ouro, né, aquelas folhas comestíveis, eu expliquei para cliente, coloquei aquelas folhas laminadas, douradas, ficou muito fofo. Só que eu preciso dizer para cliente que ela precisa tirar, né? Então, eu deixei um pedacinho, era só ela puxar que vem saindo tudo. E é a mesma coisa que fosse um topper, mas olha que legal que fica. Né? É a mesma coisa que fosse um topper, não é comestível, né? O topper também não é comestível, mas que fica muito legal. E fica uma dica aí pra vocês, né? Que às vezes folha de ouro é um pouco mais caro, é difícil de encontrar. Essas laminadas aí de embrulhar bombons são muito mais práticas, né? Mas fica a dica aí pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa seu like, se inscreva, né? E deixa aí seu comentário e fala de onde você tá vendo esse vídeo. Conta aí pra mim qual cidade que você é, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!